Olá, boa tarde, boa tarde. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou fazer aqui uma live falando sobre o último cavaleiro do Apocalipse. Eu pediria que vocês prestassem bem atenção. É uma live muito top. Eu pesquisei o assunto e vamos falar sobre o último cavaleiro do Apocalipse. A morte e o inferno, juízo, limite humano e esperança eterna. Dr. Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Vamos seguir aí este assunto. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas e colocassem os coraçõezinhos, enviassem o presentinho aí, tá? Eu já fiz lives sobre estes assuntos, porém, cada vez mais nós nos aprofundamos e buscamos trazer o melhor para vocês. O texto bíblico, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 a 8. A morte e o inferno, juízo, limite humano e a esperança eterna. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 ao 8. Como introdução, vamos explicar aqui o que nós iremos falar neste estudo. O livro do Apocalipse, ele apresenta uma das revelações mais solenes e profundas das Escrituras. Entre visões simbólicas, juízos divinos e promessa de redenção, a abertura dos selos revela o desenrolar da história humana sob a soberania de Deus. Dentre esses selos, o quarto selo ocupa um lugar singular, pois introduz a figura mais temida da experiência humana, que é a morte, acompanhada pelo Hades, o mundo invisível dos mortos, que nós estaremos falando aqui. A imagem do cavalo pálido não representa apenas um evento escatológico futuro, mas simboliza a realidade contínua de um mundo marcado pelo pecado, pela fragilidade da vida e pelas consequências espirituais da rebelião humana. A morte surge como instrumento de juízo, enquanto o Hades revela que a existência não se encerra no túmulo, mas prossegue em uma dimensão espiritual que culminará no juízo final. Entretanto, o Apocalipse não é um livro de desespero, mas de esperança. O Cordeiro que abre os selos é o mesmo que venceu a morte por meio da cruz e da ressurreição. Assim mesmo, diante da severidade do quarto selo, a narrativa bíblica aponta para a soberania de Cristo, a limitação do mal e a certeza de que a morte não possui a palavra final. A palavra final, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse estudo, ele compõe uma análise teológica e bíblica do quarto selo, da figura da morte e do papel do Hades, destacando suas implicações escatológicas
espirituais e pastorais. Ao compreender esses símbolos, o leitor, no caso, que eu tenho aqui o PDF, eu posso enviar para vocês, mas você que é o nosso espectador aí, é conduzido não ao medo, mas à reflexão, à vigilância espiritual e à esperança fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte. Portanto, eu pediria que você seguisse aí com bastante cautela, com bastante atenção. Quem é o último cavaleiro? Eu busquei aqui também imagem, que é semelhante à imagem do tema que eu coloquei, mas eu vou mostrar mais uma vez quem é o último cavaleiro aí. Observe aqui, eu busquei essa imagem na internet, certo? Quem é o último cavaleiro? Vejamos, pois. Sigamos com bastante atenção, ok, Valdir? O quarto cavaleiro monta em um cavalo amarelo, pálido, cor associada à decomposição, à enfermidade e morte. Seu nome é Morte, e o inferno, Hades, o segue. Ele representa o clímax do juízo temporal, reunindo violência, espada, fome, pestes e doenças, ataque da natureza às feras da terra. É uma síntese das consequências do pecado humano em esfera global. Vejamos aqui a abertura do quarto selo, a morte, o inferno e o limite do juízo divino. O texto bíblico, que nós já lemos aí, eu vou ler mais uma vez. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 ao 8. Vejamos aqui o contexto dos selos. Os 7 selos representam as etapas do juízo de Deus sobre a humanidade. O cavalo branco, conquista e engano. O cavalo vermelho, guerra. O cavalo preto, fome. E o cavalo amarelo, morte generalizada. O quarto selo é o clímax dos 3 anteriores. Guerra gera fome, fome gera doença e doença gera morte. O quarto selo não cria novos males, mas reúne todos eles. Aí nós temos o cavalo amarelo, pálido, a palavra grega é chloros, C-H-L-O-R-O-S, significa esverdeado, amarelado, pálido, cor de cadáver. Simboliza decomposição, enfermidade, fragilidade humana e colapso social. Não é o cavalo glorioso, mas um sinal de decadência. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? O cavaleiro à morte. Diferente dos outros cavaleiros, este tem nome próprio. Seu nome era Morte. Isso mostra que ele não representa apenas um evento, mas uma realidade universal. A morte física, a consequência final do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram. A limitação humana, porém ele não age sozinho. Nós temos aí o inferno, o Hades, né? O seguia. Hades não é o inferno eterno, mas o lugar dos mortos. A imagem ensina que a morte leva o corpo. O Hades recebe a alma. É um retrato do juízo imediato, não do juízo final.
Mais tarde, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 14. Até eles serão julgados. Então nós vejamos aí que eles serão lançados no lago do fogo. E o lago do fogo, tem pessoas que têm medo, né, de ler sobre o Apocalipse, porque fala todas essas coisas cruéis, catastróficas. Mas o lago do fogo é apresentado no livro de Apocalipse como o destino final e eterno do mal, do pecado e de todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Ele não é simbólico de sofrimento temporário, mas representa o juízo definitivo de Deus. Apocalipse 20, o versículo 14, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte. E Apocalipse 21, 8, mas os covardes, os incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí nós temos a diferença entre Hades e lago do fogo. Nós temos o Hades, que é um estado provisório dos mortos. A duração é temporário. E o lago do fogo é o juízo final, é eterno. O Hades é um lugar de espera. O lago de fogo é o destino final. Quem será lançado no lago do fogo? A Bíblia afirma que Satanás, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a besta e o falso profeta, a morte e o inferno e todos os que rejeitam a Cristo. Isso mostra que o lago de fogo é o destino absoluto do mal. Qual o significado teológico? O lago de fogo representa a justiça perfeita de Deus, a derrota definitiva do mal, o fim da rebelião e a separação eterna de Deus. Ele não foi criado para a humanidade, mas para o diabo. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. E o que é a segunda morte? A primeira morte é física. A segunda morte é a eterna separação de Deus. Não é aniquilação, mas consciência eterna sem comunhão com Deus. O lago de fogo à luz da graça. O Apocalipse não termina com fogo, mas com uma nova criação. Eis que eu faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, capítulo 21 e o versículo 5. O objetivo da revelação não é assustar, mas chamar ao arrependimento. O lago do fogo não revela crueldade, mas justiça, santidade, fim do mal, a vitória de Cristo. Porque Deus não deseja a perdição para ninguém, deseja a salvação para todas as pessoas. Mas quem escolhe sou eu. Quem escolhe é você. E o fogo revela o fim do mal. A cruz revela o amor de Deus. Portanto, queridos, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar Deus agindo na história da humanidade. E esse estudo aqui é um estudo que nos faz refletir muitas coisas, que nos faz repensarmos em nossa vida espiritual, como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer. Então o Hades não é o inferno eterno, mas o lugar dos mortos. E a imagem ensina que a morte leva o corpo, o Hades recebe a alma. Vejamos aqui, o Cavaleiro Morte, diferente dos outros cavaleiros, ele tem nome próprio. Nós já falamos isso aqui, né? O Hades recebe a alma, é um retrato do juízo imediato, mas não do juízo final. E mais tarde nós iremos ver que a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo, que é o que nós falamos. Até eles serão julgados. E o poder, ele é concedido, não é natural. O texto diz, foi-lhe dado o poder. Isso é fundamental teologicamente. A morte não é soberana. O mal não age livremente.
Deus continua no controle. O juízo tem limites. Apenas a quarta parte da terra. Observem bem. Deus limita o alcance do juízo. Não é destruição total. É um chamado ao arrependimento. É misericórdia em meio à justiça. O objetivo não é aniquilar, mas alertar. As quatro ferramentas da morte. Nós temos aqui a espada, que é a violência e guerra, a fome, colapso econômico, peste, doenças e pandemias, feras, que é o caos ambiental. E esses juízos já aparecem em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, mostrando continuidade profética. Vejamos o significado espiritual. O quarto selo ensina que o pecado gera consequências reais. A humanidade não controla o seu destino. O juízo é progressivo, Deus é justo e misericordioso e ainda há tempo para arrependimento. Cristo continua no trono. Quem abre o selo é o Cordeiro. Isso significa que Jesus governa a história. O mal não é soberano. A cruz é o centro. A cruz ainda é o centro. Sempre foi o centro, né? A aplicação pastoral que nós temos aqui, o quarto selo não é apenas escatológico, é existencial. Nos lembra da fragilidade da vida, nos chama à vigilância espiritual, nos convida à fé e nos aponta para a eternidade. O quarto selo revela a seriedade do pecado, a soberania de Deus, a limitação do mal, a urgência do arrependimento e a vitória final de Cristo. A morte cavalga, mas Cristo reina. Vejamos aqui o significado teológico. A morte não age sozinha. O texto afirma que foi-lhe dado poder, ou seja, o cavaleiro age sob permissão divina, não de forma autônoma. Deus continua soberano mesmo no juízo. Juízo com limites. A morte atinge a quarta parte da terra, não a totalidade. Isso revela a misericórdia em meio ao juízo e a oportunidade para o arrependimento. A morte e o inferno é uma dupla simbólica. A morte é o fim da vida física, o inferno, Hades, destino provisório dos mortos. Nós vamos falar aqui agora sobre o Hades na Bíblia. O mundo dos mortos, o juízo provisório, a esperança da ressurreição. O que é o Hades? Na Bíblia, grego, é uma palavra grega, né? Aunt, significa lugar invisível dos mortos, morada das almas após a morte física. Ele não é o inferno eterno, mas um estado ou um lugar temporário antes do juízo final, que alguns dizem que é a sepultura. Mas eu fico com essa explicação aqui. No Antigo Testamento, o termo é Sheol. Hades, no Antigo Testamento, Sheol, era entendido como lugar dos mortos, justos e ímpios. Estado de sombra e silêncio, separação da vida terrena. Pois na morte não há lembrança em ti. No Sheol, quem te louvará? Salmo 6 e o versículo 5. Não era uma doutrina clara do céu e inferno, mas um estado de espera. Vejamos o Hades no Novo Testamento. Jesus fala do Hades, e tu, Cafarnaum, serás abatida até ao Hades. Mateus capítulo 11, versículo 23. Aqui o Hades simboliza juízo e humilhação. A parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, esse é o texto mais importante sobre o Hades. O rico vai para o Hades, que é sofrimento, Lázaro vai para o seio de Abraão, consolo. Há separação consciente. Não há segunda chance após a morte.
O Hades é um estado consciente. O Hades não é o lago de fogo. É necessário, é essencial distinguir isso. Hades é um lugar temporário dos mortos. Inferno, o lago de fogo, é o juízo final e eterno. Céu é o lugar da presença de Deus. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e 14. Isso mostra que o Hades não é eterno. Aí vejamos aqui o Hades no quarto selo. A morte e o inferno o seguiam. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. A imagem é clara. A morte ceifa o corpo. O Hades recebe a alma. Isso revela o aspecto espiritual do juízo divino. Agora, uma coisa importante, interessante notificar aqui é que Cristo tem as chaves do Hades. Tem as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Isso significa que Cristo governa o destino final. Nenhuma alma entra ou sai sem sua autoridade. O Hades está sob o controle divino. O Hades é a consciência pós-morte. A Bíblia indica que no Hades há consciência, há memória, há sofrimento ou consolo. Não há arrependimento tardio. Entre nós e vós há um grande abismo. Lucas capítulo 16 e o versículo 26. O destino final, nós temos a ressurreição e juízo. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. João capítulo 5, versículo 28 ao 29. No fim, os mortos ressuscitam, comparecem ao juízo. O Hades deixa de existir e cada um recebe o seu destino eterno. O significado teológico que nós temos quanto a isso: a morte não é o fim, a alma continua consciente, a justiça após a morte, Cristo reina sobre tudo e o juízo é real. O Hades não é o destino final, mas um estado provisório que aponta para a seriedade da vida, a necessidade da salvação, a autoridade de Cristo e a realidade da eternidade. O Hades é o silêncio da espera, mas Cristo é a voz da ressurreição. Eles caminham juntos, mostrando que o juízo não é apenas biológico, mas espiritual. Porém, mais adiante, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 14. Ou seja, até a morte será derrotada. A aplicação espiritual que nós temos aqui, que é o último cavaleiro, nos lembra que a vida é frágil, o mundo sofre as consequências do pecado, Deus continua no controle, a urgência de arrependimento e a esperança está em Cristo, não nas estruturas humanas. Cristo é o verdadeiro vencedor, o Cordeiro é quem abre os selos. O cavaleiro só age porque Cristo permite. No final, onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Jesus venceu a morte na cruz e na ressurreição. O último cavaleiro não é apenas um símbolo de destruição, mas um alerta profético, um chamado ao arrependimento, uma prova da soberania divina e um contraste com a esperança eterna em Cristo. O juízo é real, mas a graça ainda está disponível. Aí nós temos referências bíblicas, Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8, Apocalipse 20, o versículo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, Romanos, capítulo 6, o versículo 23, e Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O último cavaleiro anuncia o fim da vida terrena, mas Cristo anuncia o começo da vida eterna.
E vejam bem, quem tem o poder da morte, queridos? Hoje eu ouvi alguém falando assim, Satanás tem o poder da morte. Satanás não tem o poder da morte, senão ele matava todos nós. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. A Escritura afirma que Deus é o Senhor absoluto da vida. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. O Senhor é quem tira a vida e a dá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Portanto, o poder final sobre o império da morte pertence a Deus. Satanás tinha o império da morte, mas foi vencido. E a Bíblia diz, para destruir aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14. Satanás exercia influência sobre a morte por causa do pecado, mas não como autoridade suprema, e sim como instrumento de acusação e condenação. Jesus Cristo venceu a morte. Na cruz e na ressurreição, Cristo derrotou o poder da morte. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do abismo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Hoje as chaves da morte estão nas mãos de Cristo. A morte não tem a última palavra. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A morte é o inimigo derrotado, aguardando sua destruição final. E a conclusão teológica que nós temos aqui é que Deus é soberano sobre a vida e a morte. Satanás teve influência por causa do pecado. Cristo venceu a morte, tem as chaves. E a morte será destruída. A morte pode fechar os olhos do corpo, mas Cristo abre os olhos da eternidade. Vamos aqui para as nossas considerações finais. O estudo sobre a abertura do quarto selo revela uma das faces mais solenes da revelação bíblica, a realidade do juízo divino em um mundo marcado pelo pecado. O cavalo pálido, a morte e o Hades não surgem como forças autônomas, mas como instrumentos limitados pela soberania de Deus. O texto deixa claro que foi-lhes dado poder, mostrando que até mesmo o juízo ocorre sob a autoridade do Cordeiro. A morte apresentada como cavaleiro simboliza o destino inevitável da existência humana, fora da redenção plena. Contudo, ela não reina sozinha. O Hades a acompanha, revelando que a morte física é apenas o início de uma realidade espiritual. A Bíblia ensina que a alma continua consciente após a morte, aguardando o juízo final, quando Deus estabelecerá definitivamente sua justiça. O Hades, longe de ser o inferno eterno, é um estado provisório. Ele existe como parte da economia divina até o dia em que será lançado no lago de fogo. Essa verdade reforça que nenhuma estrutura da morte é eterna, pois somente o reino de Deus permanece para sempre. E teologicamente, esses temas nos ensinam que Deus continua soberano sobre a história, o mal age com limites estabelecidos por Deus, a morte não é o fim absoluto da existência, o juízo é real, mas ainda há tempo para arrependimento, e Cristo detém as chaves da morte e do Hades. Pastoralmente, o quarto selo não deve gerar apenas temor, mas consciência espiritual. Ele chama a igreja à vigilância, à santidade e à proclamação do Evangelho. O juízo anunciado em Apocalipse não é apenas escatológico, ele é também um alerta presente para a humanidade que frequentemente ignora a sua fragilidade.
Cristologicamente, o ponto central não é a morte, mas o cordeiro que abre os selos. Jesus não apenas anuncia o juízo, ele também oferece a salvação. Sua ressurreição garante que a morte não tem a palavra final. Onde está a morte? Onde a morte cavalga, Cristo reina. Assim, o estudo do quarto selo, da morte do Hades, não conduz ao desespero, mas a esperança fundamentada na soberania de Deus e na vitória de Cristo. O juízo revela a justiça divina, a cruz revela o amor divino, entre ambos encontra-se o chamado ao arrependimento e à fé. E a frase de encerramento aqui é a seguinte: a morte anuncia o fim do tempo. Cristo anuncia o começo da eternidade. Portanto, queridos, muito obrigado a todos vocês que aí nos acompanharam. Se alguém, porventura, quiser o PDF desse estudo, me busquem no privado que eu estarei enviando para vocês. Um grande beijo, um grande abraço.